Olá a todos, me chamo José. Como prometido, estou aqui para compartilhar o relato do meu avô. Mas hoje vou contar esse caso sinistro que aconteceu e assustou e ainda assusta os moradores de Fortaleza. Hoje meu avô conta aos seus 87 anos, não está mais lúcido. Porém, sempre que o vejo, lembro da sua história macabra do lobisomem da Refesa, que, segundo ele, era um amigo seu que foi amaldiçoado e tinha a sina de virar o bicho em noite de lua cheia. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, irei contar essa história em primeira pessoa, como se fosse o meu avô contando para vocês. Me chamo Emanuel Ribeiro, porém sou conhecido como Manel Riba, apelido de infância que perdurou até os dias de hoje. Passei parte da minha vida trabalhando como peão de roça e caseiro de fazendas, junto do meu pai, mas a minha vida mudou quando vim para a capital com minha família. Mas, na época, não pude trabalhar no mesmo lugar que meu pai. E fazia bicos como servente de pedreiro, pintor e até barbeiro eu fui. Mas depois de ter passado alguns anos, consegui um emprego no mesmo lugar do meu pai, na ferroviária daqui de Fortaleza, mais conhecida como Refesa. Conheci muita gente por lá. Uma delas foi um homem com hábitos estranhos e que a gente conhecia como Chico Fedorento. Ele tinha vários nomes, mas esse era o mais comum, pois ninguém sabia qual era o certo. Esse homem já trabalhava lá quando eu e meu pai começamos, mas que depois de alguns meses foi mandado embora, porque era muito burro e tinha hábitos inimigáveis. E foi depois que mandaram ele embora que o lobisomem começou a aparecer. No começo foi só os vigias da Refesa que o viam, que o descreveram como se fosse um cachorro preto e com os olhos avermelhados como brasas que brilhavam como farol. Logo depois, os moradores da região também começaram a ver a mesma criatura. E sempre corria soltando os urros e gritos bem feios. E tanto meu pai como eu vimos o mesmo lobisomem. As suas aparições eram sempre na madrugada, de quinta para sexta. Era justamente o mesmo dia que meu pai gostava de sair para jogar baralho em um barzinho, que ficava próximo da Refesa, pois ele gostava, já que era perto do fim de semana. E o meu pai era viciado em jogo. Passava o fim de semana jogando, costume esse que durou até a noite em que ele viu aquele bicho. Era mais ou menos uma noite comum de quinta-feira para sexta. Meu pai, como sempre, foi ao barzinho jogar o seu baralho, mas acabou perdendo a noção do tempo. E quando se deu por conta das horas, já havia passado da meia-noite. A rua nem cachorro latia, então bem rápido ele pegou sua bicicleta e começou a vir para casa. Meu pai disse que não estava bêbado, bebeu umas doses de pinga, mas estava sóbrio o bastante para manter de pé e via bem tudo ao seu redor. Então ele seguiu por aquela estrada sozinho. Mas quando já ia passando da Refesa para entrar na rua que dava acesso à nossa casa, ele viu um cachorrão grande de trás de um muro. Foi isso que ele achou, pois estava longe da onde aquilo estava. Mas quanto mais se aproximava da esquina,
com mais medo ele estava ficando. Até que meu pai resolveu dar meia volta para ir por uma rua antes da nossa. Mas assim que ele dobrou com a bicicleta para vir na direção, aquela coisa pulou de trás do muro e começou a correr, indo bem rápido na sua direção. Mesmo distante, o meu pai nitidamente viu aquela criatura. Não era cachorro coisa nenhuma, já que ele nunca tinha visto um cachorro do tamanho de um bezerro, e muito menos roncar que nem o porco. Meu pai pedalou o máximo que pôde, e assim que virou a esquina que dá acesso a outra rua, não viu mais aquele cachorrão. Até parecia que o bicho sumiu no meio da estrada. Aquela noite lembro que foi eu que abri a porta para o meu pai, que chegou assustado e apressado, quase derrubou a porta de tantas batidas que ele deu. Mas depois que ele contou do lobisomem, ficamos sabendo o que tinha acontecido. Até então só ouvimos os outros contar. Mas a gente achava que não iria acontecer conosco. Mas aconteceu. E o pior, foi o primeiro com meu pai, logo em seguida comigo. Depois desse encontro com o lobisomem da Refesa, o meu pai deixou o seu costume de jogar baralho até tarde da noite. Assim que dava 9 horas, ele seguia o caminho de casa, já que depois desse horário o lugar era quase desabitado. E assim os meses seguiram. Era o ano de 1967, a data que eu conheci a minha então namorada. Logo, seria minha esposa. Ela morava um pouco depois do cemitério São João Batista, o cemitério do bairro. Passar ali durante o dia era assustador, ainda mais naquela época que não tinha muita casa, mas apaixonado como eu estava, nem ligava nisso. Eu ia e voltava todo dia da casa dela bem tarde da noite. Levei bronca muitas vezes dos meus pais, mas continuava fazendo isso, até eu ver o lobisomem da Refesa. Teve uma comemoração na casa dos meus sogros, que não lembro ao certo o que era, mas sei que já beirava 2 da madrugada, quando saí da casa deles. O meu sogro me levou até um pouco depois do cemitério. Dali era seguir reto. Em pouco tempo estaria na rua que meu pai viu o lobisomem. E despreocupado, continuei indo para casa. Foi quando comecei a ver de perto um vagão de trem, um monte de cachorro brigando, e no meio deles tinha uma coisa grande, que pulava e sacudia os cães de um lado para o outro. Quando vi aquela situação, não me restou dúvidas. Era o lobisomem. Meu coração gelou e na mesma hora as pernas pesaram, mas bem rápido corri para casa. Nem olhei para trás, com medo de ver aquilo me seguindo, pois quando cheguei em casa eu tranquei as portas. Vi aquela cachorrada subir a minha rua. Logo em seguida, algo arranhar e comer na frente da minha casa. Meu pai e minha mãe estavam na sala comigo e ouviram também o bicho arranhando a porta, que ficou ali alguns minutos e logo em seguida desceu a rua, indo em direção novamente ao Refesa, junto de todos aqueles cães atrás dele. Depois de um tempo passou meu pai e me deu um sermão daqueles. Falou que era errado o que estava fazendo. Certo que eu era um rapaz direito, mas chegar tarde daquele jeito era perigoso e também o pessoal ia começar a falar mal de mim. Ouvi o sermão e logo depois fui dormir, mas não estava preocupado com o que ele me disse. Só fiquei com medo da coisa que vi. Era algo grande e muito estranho. Parecia um cachorro, como meu pai disse. Fico imaginando como seria vê-lo de perto.
já que de longe era daquele tamanho. Imagina no lado de um homem. Sei que depois disso nunca mais vim tarde da noite da casa dos meus sogros, e depois de mim teve bastante caso, e até os dias de hoje falam que lá tem um lobisomem, e que seria esse sujeito que foi mandado embora por ser tão maltrapilho. Acredito nisso, pois eu mesmo vi o lobisomem da Refesa.